E eu queria agora pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. Eu quero fazer a leitura dos dois últimos versos do Salmo 139, versículo 23 e 24. Salmos, o Salmo 139, lembrando que o livro dos Salmos é um saltério, ou seja, é um livro de cânticos, são cantos de adoração, de ações de graças, de clamor, de entronização do rei, realizada pelo povo de Israel. E o Salmo de número 139 é um salmo que inclusive já estudamos na escola dominical, já refletimos em um domingo à noite, em todo o salmo. Mas hoje eu queria fazer a leitura desses dois últimos versos e ter um tempo de reflexão bíblica com vocês para que nós possamos orar a Deus, para que Ele continue sondando o nosso coração. Os versos 23 e 24 do Salmo 139 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, até aí. Todos nós temos o hábito de pensar um pouco sobre aquilo que nós falamos e como nós nos expressamos. Quanto mais maturidade nós vamos adquirindo, mais consciência nós vamos tendo de que algumas coisas podem ser ditas e outras coisas não podem ser ditas. Isso faz parte do nosso convívio social e da percepção que nós vamos tendo do que está à nossa volta. Muitos pais já ficaram profundamente irritados ou incomodados com seus filhos, seja na infância ou na adolescência, porque às vezes numa conversa informal junto a amigos ou membros da família, um daqueles que faz parte da nossa casa fala uma coisa que não deveria falar. Faz um comentário indevido. Às vezes até reproduzindo uma fala que já ouviu dentro de casa, mas que pela vivência muitos falam em um determinado momento, mas no outro momento entende que a fala não é apropriada. Faz parte da forma como nós vamos enxergando a vida. Tem coisas que se diz, tem coisas que não se diz. Tem coisas que nós falamos, até mesmo que não é devida, pela irritabilidade. De maneira diferente da maturidade que nos leva a ponderar algumas coisas, tem coisas que não são ponderadas, porque o nervosismo toma conta e a gente, na hora da explosão, falamos o que sabíamos que não deveríamos falar. Uma fala direta, às vezes uma fala ofensiva, às vezes uma fala agressiva, algo que está no coração e que na hora da explosão a gente não segura. O fato é que tem muitas coisas na mente humana, no coração humano, que nós vamos tendo que lidar à medida que nós vamos caminhando, que nem sempre é exposta, que nem sempre é verbalizada. Só que o que o salmista pede para Deus aqui nesses dois versos que nós lemos, é que Deus possa fazer uma análise, um exame dele, de tudo que está no seu coração e na sua mente, que nem sempre é dito ou falado. Imagine se você fosse exposto ou exposta, sem filtro, de tudo que você pensa, de tudo que passa pela sua mente, de quando alguém faz alguma coisa, sabe aquele negócio que vem na garganta, e você pega, engole seco? Tem gente que não engole, tem gente que fala. Não deveria, mas fala. Sabe aquilo que você pensa e que você acaba entendendo que não é o momento? Quantas coisas há dentro de nós que são guardadas, que só nós conhecemos? Ou até mesmo tem coisas em nós que nós nem conhecemos. No sentido de que nós temos pensamentos e às vezes até mesmo esses pensamentos que nós achamos que estão corretos, muitas vezes estão errados. Mas estão dentro de nós. Tem coisas que pensamos, bom, eu penso assim, só não vou falar para não arrumar confusão. Mas eu estou certo. Eu só não vou dizer para não desagradar, mas coisas que estão presentes na gente. Só que pelo nosso convívio, nós acabamos entendendo que não deva ser exposto. Mas isto não muda o fato de que somos aquilo que pensamos, mesmo que nós não venhamos a expressar. Deu para entender a frase? O fato de me
O fato de nos controlarmos, o fato de não expressarmos verbalmente, em alguns momentos, aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, não significa que não somos aquilo que não falamos, mas que entendemos que não deve ser dito por uma questão de bom senso, por uma questão de respeito, por uma questão de não entrar em demandas que podem gerar conflitos ainda maiores, mas está presente na nossa mente e no nosso coração. E é exatamente isso que o salmista está pedindo para que Deus examine no coração e na vida dele. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos. O salmista, ele fala a respeito do quanto ele está aberto para que Deus possa perscrutar, analisar, examinar tudo que está presente no seu coração e na sua vida, independente de qualquer outra coisa. Nos abrirmos diante de Deus, e este é um ponto importante da nossa reflexão hoje. Quando o Espírito de Deus, que sonda o nosso coração, nos examina, o que ele encontra. Quando o nosso coração está desnudo na presença de Deus, o que Deus vê? Quem somos nós aos olhos do Senhor? Que vê a gente de maneira clara, limpa. Porque na mesa do almoço a gente pode pensar um pouco melhor as palavras. Na mesa de negócios a gente pode esconder a intenção. Um debate com os amigos ou um debate sobre um projeto que a gente vai executar em conjunto, a gente pode se esforçar para seguir uma etiqueta relacional. Mas o fato é que diante de Deus, tudo que é externo é posto de lado e Deus sonda o coração, a intenção, a motivação, o propósito. Porque às vezes nós podemos ser educados com uma segunda intenção. É o discurso de manipulação. Só que quando Deus sonda o nosso coração, Deus não sonda só a forma, mas Deus também traz à luz a intenção, o que está no nosso coração. Esse é o conhecimento que Deus tem de nós. Deus sabe o que nos move a fazer algo. Só que o fato aqui no texto não é só ter a ciência de que Deus sabe o que nos move quando fazemos o que quer que seja, mas é o anseio do salmista para que Deus de fato faça esse exame nele. Porque o pedido do salmista para Deus, para que Deus o examine, é um reconhecimento do salmista da sua limitação, dos seus erros, dos seus pecados, dizendo: Deus, me transforme, me molde. Haja sobre a minha vida. Sonda-me. Conhece o meu coração. Não só conheça o meu coração, mas me prove. É como se ele dissesse assim: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Se eu mesmo não estou conhecendo o meu coração, a minha própria natureza, me submeta a provas aonde eu veja quem de fato eu sou. Olha o nível que o salmista chega no anseio dele de ter clareza de tudo o quanto está presente no seu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Que o Senhor me conduza segundo o seu querer. Logo em seguida, o salmista traz, no versículo 24, um pedido para Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. A versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela traduziu esse versículo colocando: vê se há em mim algum pecado. Os tradutores da linguagem de hoje trouxeram a expressão vê se há em mim algum caminho mau para a ideia do pecado, vê se há em mim algum pecado. E a palavra mal, na literatura hebraica, ela traz significados diferentes. Ela pode se referir à tristeza, vê se há em mim algum caminho triste. Pode significar maldade, vê se há em mim algum caminho que conduz à maldade, algum caminho mau, algum caminho maldoso. E pode, inclusive, ser traduzida por ídolo. Vê se há em mim algum caminho idólatra. E tem um livro do Eugene Peterson, do Tim Keller, não é do Eugene, não, é do Tim Keller esse livro, que chama Deuses Falsos. Deuses Falsos. E nesse livro,
o Tim Keller, ele traz a reflexão sobre situações na nossa vida que podem ser boas, mas que se tornam más. Coisas que são positivas, mas que podem não só se tornar negativas, como podem se tornar em caminhos pecaminosos, porque criam ídolos no nosso coração. O caminho mau, pegando o propósito original desse caminho idolátrico, é de algo que possa, no nosso coração, crescer a tal ponto que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. E o Tim, ele traz algumas coisas, como por exemplo, o amor na questão da sexualidade, que as pessoas podem transformar o sexo ou a pessoa em algo que vai dar sentido à sua vida. Que se ela não tiver alguém ao seu lado, se ela não tiver a sua satisfação plena na questão da sexualidade, ela não consegue se sentir realizada e ela fica numa busca constante. Uma busca sempre de tentar ocupar aquele vazio no seu coração. E o sexo se torna um ídolo. Nós temos o hábito, às vezes, de pensar que hoje, na sociedade contemporânea, a questão da sexualidade está muito aberta. A gente ouve isso. Mas se você estudar literatura grega, a vida na Grécia, há muitos anos atrás, você vai ver que não existe nada de novo sobre a Terra. Sempre foi assim. Porque o mundo sempre procurou formas de preencher um vazio. Só que não é só a sexualidade que se torna um ídolo no coração. O Tim Keller, ele traz também, no seu livro, o dinheiro. As riquezas podem se tornar ídolos no nosso coração. A busca por mais, a ganância, a necessidade de acumular, a busca de segurança no dinheiro. Porque a vida começa a ser fundamentada em parâmetros. Então, assim, se eu adoecer, eu preciso de dinheiro. Se meus filhos quebrarem, eles precisam de ajuda. E nessa busca para ter uma vida estável, podemos tornar o dinheiro o ídolo no nosso coração, um caminho mau. E olha que as duas coisas que eu falei até agora são coisas boas. Porque a própria sexualidade, o amor relacional, é criação divina. Mas que pode ser deturpada e se tornar um ídolo. Os recursos financeiros são necessários, nós precisamos de estabilidade. Mas o dinheiro pode se tornar um ídolo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas fala que o amor a ele é a raiz de todos os males. Muda completamente. Por quê? Porque muda a nossa relação com o objeto. Tim Keller, ele cita um outro ponto, que é a questão do sucesso. O sucesso pode se tornar um ídolo. A pessoa querer ter honra. A pessoa querer ter o seu nome como uma referência. A busca por ser o referencial pode se tornar um ídolo. E essa busca pelo sucesso, ela sempre esteve presente. Pessoas que querem criar o seu nome, querem ser identificadas como a melhor na sua área, querem ser citadas como referência. E hoje, por exemplo, devido às mídias sociais, nós temos os influencers, que nada mais é do que a busca pelo sucesso, a busca pelo reconhecimento. Mas um ídolo no coração, que procura agradar um público para que esse público lhe mantenha num lugar de status. Além desses três, nós temos os ídolos da sociedade. Cada sociedade tem o seu ídolo. Temos coisas que são culturais, que vão se tornando ídolos e vão se tornando circunstâncias as quais podem nos levar pelo caminho errado. Como o salmista coloca, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho errado, ele não está dizendo que ele é devoto ao pecado, devoto ao ídolo, devoto ao erro, mas ele deixa claro que se no coração dele existir algo que possa se tornar um ídolo, a tendência para que ele se torne alguém que adore esse ídolo ao invés de seguir o Senhor é muito grande. Porque o ídolo ele vai ocupando espaço devagarzinho, sabe? Ele vai chegando, ele vai ocupando, ele vai entrando na sala, ele vai se manifestando devagar, e quando você menos se dá conta, ele ocupou o espaço todo. É assim que funciona. Você começa com boas intenções, mas à medida que o tempo vai passando, o ídolo vai se tornando o Senhor sobre você. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele usa a expressão que nós nos tornamos escravos do pecado.
Por que nos tornamos escravos do pecado? Porque o pecado, ele vai nos dominando. É o inverso. Não somos nós que dominamos as coisas que nos dominam. E o pecado faz isso conosco. Um caminho mau pode se tornar aquele que conduz a nossa vida. E o salmista fala assim, olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda a detectar isso no meu coração. E esse é o convite que desde já eu faço para você nessa noite. Que nós possamos pedir para que o Espírito de Deus nos ajude, nos sonde, para ver se há algum caminho mau no nosso coração. Quais são os caminhos do perigo para nós? Caminhos perigosos. Porque tem trilha que você pode fazer que para você vai ser tranquilo, certo? Tem trilha que dá para ir. Mas tem trilha que você tem que evitar, porque o perigo é muito grande. Ah, mas o outro foi. Mas o outro está preparado para aquela trilha. Você não está, não. Cada um de nós temos trilhas diferentes que nós podemos percorrer. Tem situações diferentes às quais nós vivemos. E o salmista, ele pede para que Deus o ajude. E ele vai encerrar o versículo 24 dizendo, guia-me pelo caminho eterno. Conduza-me. Me ajuda a ir pelo caminho certo. Me ajuda a prosseguir por toda a vida. Mesmo que eu esteja sujeito ao pecado, porque quando ele fala, vê se há em mim algum caminho mau, ele está reconhecendo que ele está sujeito ao pecado. Mas ele, ao mesmo tempo, ele diz, mas este não é o meu caminho, não é a minha vida. Minha vida não é por aí. Portanto, me guie pelo caminho eterno. E o caminho eterno aqui significa o caminho da vida. O caminho eterno não é em relação à eternidade na glória, é a nossa jornada toda. Então, assim, quantos anos mais nós vamos viver? Nós não sabemos, né? Não dá para saber. A vida não está nas nossas mãos, né? A gente espera, né? Viver bastante, né? Assim? Por exemplo, eu estou com 28, fazendo as coisas. De ministério, né? Tô falando, gente. Espero viver o quê? Mais uns 40, 50 anos? Há uma expectativa, né? Só que Deus pode me levar amanhã. Ou não precisa nem ser amanhã, pode ser hoje ainda. Nós não sabemos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Só que o salmista está pedindo é que Deus o guie no caminho certo durante todos os dias da sua vida. Se todos os dias da minha vida vai ser mais 1 hora, mais 24 horas, mais 45 anos, mais 50 anos, é outra conversa. Mas o que nós precisamos pedir a Deus é, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que está tentando ocupar o seu lugar, algum ídolo no meu coração. Me ajude a enxergar isso e me guie pelo caminho do Senhor durante toda a minha vida. Que eu possa prosseguir sempre de acordo com a sua vontade. E esse é o pedido que o salmista nos ajuda também a fazer. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Não sei quanto tempo teremos de caminhada, mas eu sei que o mais importante é termos cada dia, cada minuto do nosso dia junto ao Senhor. Porque Ele nos ajuda durante cada instante. Ele é que nos traz graça para prosseguirmos. Quando olhamos para esses versos e olhamos para a pessoa de Jesus, o nosso Senhor, Ele que se entregou naquela cruz em nosso lugar, Ele sofreu por nós. E uma das palavras de Jesus naquela cruz, para mim, ela é muito impactante. Deus ouviu do seu próprio filho naquela cruz a seguinte frase: Deus meu, por que me abandonaste? Essa foi uma das falas de Jesus naquela cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus se sentiu sozinho naquela cruz por causa do pecado que ele levou sobre si, os nossos pecados que lhe foram imputados. E Jesus enfrentou tudo isso, passou por tudo isso, no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter a companhia dele todos os dias durante a nossa caminhada aqui. O que nos faz ter a plena certeza que nós não vivemos nenhum dia sozinhos, sem a presença de Deus conosco por meio de Cristo, foi porque o nosso Senhor sofreu a dor do abandono naquela cruz. O abandono dele se transformou em companhia constante para nós. E por isso ele pôde dizer, como está relatado no Evangelho de Mateus, o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente, ele se faz presente. Portanto, que nessa noite você possa experimentar dessa presença maravilhosa do Senhor na sua vida por meio do seu Santo Espírito e que Ele possa tocar profundamente os nossos corações e nos mostrar se há em nós algum caminho mau.
Que nós possamos pedir, Deus me sonda. Que nós possamos dizer para o Senhor que tem coisas que a gente não fala, mas a gente pensa. Que tem coisa que a gente guarda, mas mesmo guardando está lá dentro. Que tem coisas que a gente até mesmo se assusta, mas que a gente crê que por meio da graça dele pode ser transformada no nosso coração. Portanto, que o Senhor nos sonde, nos conheça, que nos prove, que ele possa ver se há em nós algum caminho mau e que ele venha nos guiar pelo caminho correto todos os dias da nossa vida, por meio de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de oração. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. E à luz da palavra que nós lemos, dos versículos que nós meditamos, que você possa dizer para o Senhor: sonda, meu Deus, sonda-me. Se há algum caminho perigoso pelo qual você tem trilhado, algum caminho mau, que o Espírito de Deus já tem lhe mostrado, coloca isso em oração diante de Deus agora. Peça para que Deus te ajude a vencer esse pecado, esse erro. Citei o livro do Tim Keller, ele traz algumas coisas práticas como o sexo, o dinheiro, o sucesso. Mas há muitas outras coisas que podem se tornar ídolos no nosso coração. Por isso que o Senhor possa te ajudar, que o Espírito possa te mostrar, que você saia daqui nessa noite fortalecido, renovado, sustentado, com a certeza da companhia do Senhor junto à sua vida. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes, ó Pai, quando nos assentamos e nos levantamos. A palavra nem chegou à nossa boca e Tu já conhece todas. Tu nos cercas por trás e por diante e sobre nós o Senhor põe a Tua mão. Senhor eterno salmista, neste salmo, ele se abre totalmente, porque ele sabe, ó Deus, que o único que pode lhe restaurar e lhe guiar pelo caminho correto é o Senhor. E nós também, semelhantes a ele, nos colocamos perante Ti nessa noite, com o coração aberto, pedindo para que o Senhor nos sonde, para que o Senhor nos prove, para que o Senhor nos conheça, e que venhamos a ter uma vida, Pai amado, sempre renovada e transformada pelo poder da Tua glória. Venha sobre nós, ó Deus. E se há em nós algum caminho mau, Deus, não permita que continuemos trilhando por ele, ó Deus. Nos ajuda, Deus, a tomar o caminho certo, a retomar o caminho do Senhor e seguir em comunhão contigo. Um caminho onde há paz, consolo, amparo, sustento, renovo, direção. Sabemos que também não é um caminho fácil. Sabemos que o caminho pelo qual fomos chamados pelo Senhor para viver é o caminho da porta estreita. Mas o caminho da porta estreita com o Senhor, ó Deus, é o melhor caminho que possamos trilhar. Sem o Senhor, por mais largo que seja o caminho, ó Deus, há muitos perigos e perigos os quais nós não queremos experimentar. Portanto, se conosco, ó Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.